Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do GesaCast. Hoje nós temos um assunto muito importante, que é a saúde mental e o autocuidado, com foco na prevenção ao suicídio. Para isso, trouxemos a psicóloga Júlia, que vai esclarecer um pouco sobre esse assunto para nós. Estou muito feliz de vir da escola. Acho que sim, falar sobre o Setembro Amarelo é muito importante. Mas mais do que falar sobre o Setembro Amarelo, né? É falar sobre a valorização da vida. Porque hoje a gente entende que, controverso aos outros países, o nosso país é aquele que vem tendo o maior crescente no que diz respeito ao adoecimento psíquico e, por consequência, aos episódios de suicídio, né? As mortes autoprovocadas. Então a gente precisa falar sobre prevenção em setembro, uma oportunidade, mas também o ano todo. E a gente sabe também, aqui o contexto obviamente vai ser escolar, então a gente tem muito foco na adolescência. Então um período difícil da vida, muitas transições acontecem. Quais são os principais desafios para o adolescente quanto à sua saúde mental? Primeiro, acho que é importante a gente ressaltar que hoje a gente sabe que o maior índice, né, vem da faixa etária dos 15 aos 29 anos. A gente tem o maior índice de suicídios. A gente precisa poder pensar que existem fatores de risco e proteção, né, durante essa faixa etária. E que, quando se trata de adolescentes, a gente precisa poder sempre observar mudanças comportamentais, os desafios vivenciados nessa faixa etária, porque a gente tem desde mudanças biológicas, né, então questões fisiológicas, hormonais e afins, que justificam também uma oscilação maior do humor, né, e por consequência, por vezes, um ano mais deprimido. Mas a gente também tem fatores sociais. Essa faixa etária é aquela que a gente precisa muito estar vinculada aos nossos pares. E isso cada vez mais tem se tornado difícil para vocês enquanto adolescentes. Principalmente, eu posso me comparar um pouquinho com vocês, porque eu não sou tão velha assim, né? Não, que toda essa faixa etária ainda estão adolescentes, segundo algumas literaturas. A gente pode dizer que com o advento da internet, das redes sociais, a gente viu e percebe um isolamento social muito maior, talvez um aumento da rede de relação, mas essas redes de relação, então, com um distanciamento físico muito grande, as relações passam a existir de um jeito diferente e isso passa a constituir também um fator de risco. Tá? Além desses desafios, a gente precisa pensar nos vínculos familiares, nas questões atreladas a desempenho, né? A gente tem desde mudanças curriculares, o novo ensino médio, que tem aumento de carga horária, né? Alguns dos adolescentes, isso eu posso dizer também, por uma lei de prática clínica, assim, tem sofrido bastante com isso. Então, todos esses desafios que dizem de vida acadêmica, de vida social, de vida pessoal e de desenvolvimento físico e biológico acabam por acarretar fatores de risco que implicam nós. Com tantos problemas que acontecem, é uma fase difícil e alguns sinais de alerta no qual realmente tem que mudar o olhar sobre o adolescente, para além do que é normal da vida. Tudo aquilo que é uma comportamental. Então, a gente vê aumento de apetite muito significativo ou diminuição de apetite muito significativo, aumento de sono muito intenso, né? Diminuição ou falta de prazer naquilo que era prazeroso. Então, a gente pode imaginar que um adolescente tinha boas relações, que frequentava diferentes ambientes, ia no clube, ia no futebol, participava das extraclasses, vinha pra escola daquele jeito assim, né? Eu brinco sempre que não é porque a gente gostasse sempre de estudar, mas a gente gosta de vir pra escola com os nossos amigos. A gente passa dessa mudança de comportamento dele no ambiente da escola, não tem mais vontade de fazer as coisas que gostava de fazer antes, insônia ou muito sono, queda de rendimento, né? Desempenho escolar muito diferente daquilo que era anteriormente, sem uma justificativa plausível, são sinais de alerta pra gente, tá? Nem sempre a gente vai ver que a pessoa que está deprimida, que está em sofrimento, ela vai comunicar. Né? Nem sempre a gente vai ver ela triste, chorando, melancólica. A gente pode ver outras situações de humor também. A gente pode ver mais brava, com mais episódios de agressões verbais com os colegas, mais isolamento. Então a gente precisa estar atento àquilo que é diferente, que excede aquilo que é esperado. Né? Os sinais, eles não são tão característicos como a gente vê, assim, né? Eu sempre brinco quando eu tô falando aí com os meus alunos da graduação que não existe paciente de livro, né? Não existe adolescente ou sujeito que
que comete ou que pensa em suicídio igualzinho aquilo que a gente pensa e prevê. São mudanças às vezes sutis, e não significa que uma pessoa que está deprimida vai sempre estar triste. Por isso que às vezes a gente é pego de surpresa também quando algo assim acontece, porque a gente presume que tá todo mundo feliz, tá tudo bem. Bem assim, eu posso oscilar entre alegria e tristeza, e nessas sutilezas a gente pode observar alguns sinais importantes. E nesse contexto, qual seria o papel da família em ajudar os adolescentes? A gente precisa pensar que os vínculos familiares, os vínculos afetivos, tanto com a família quanto com os amigos, né? Eles são muito importantes porque eles são fatores de proteção, né? Tem um vínculo significativo, um apego seguro, uma relação de disponibilidade do outro, de amorosidade, de afetividade. Tudo isso faz com que a gente tenha mais segurança para que um episódio como esse não venha acontecer, né? Mas diante da observação de que esse adolescente está mais triste, está deprimido, o que a família precisa fazer? Buscar ajuda, buscar suporte. Nem sempre, e na maioria das vezes quando a gente vê um adoecimento psíquico mais agravado, a gente, leigo, na família, vai conseguir dar conta. Então a gente tem que buscar ajuda. Buscar ajuda de profissionais da saúde mental. Quais são eles? Psicólogo. E além da família, um outro espaço que é muito importante para o adolescente é a escola. Qual que é o papel da escola nesse contexto? Eu sempre digo que a escola é o lugar mais importante, tanto para criança quanto para adolescente. Por quê? Porque a escola é o espaço que a gente tem para treinar as nossas habilidades sociais. Viver com o outro, para aprender a tolerar a frustração. E nesse cenário, a escola é a porta-voz. Porque a escola, na maioria das vezes, consegue observar que tem algo de diferente. E por vezes é a escola que vai sinalizar para a família que tem algo de diferente. Acho que é muito importante a gente poder observar isso e cada vez mais capacitar nossos professores, orientadores, né, e afins. Porque o que a escola faz, diante de uma preocupação efetiva, a gente consegue conter o agravamento disso, desses sintomas de adoecimento psíquico. E nesse contexto, os amigos, o círculo de convivência do jovem também se torna muito importante. Sim? Com toda certeza, né? A gente precisa dos vínculos sociais. Os vínculos sociais, as nossas amizades são o que nos inserem no mundo. Na faixa etária de vocês, o que a gente vê é que a gente vai se distanciar das nossas figuras parentais, pai e da mãe. A gente vai se identificando mais com aquelas pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, os mesmos interesses, que têm a mesma faixa etária. Então os amigos, eles são muito importantes. Só que a gente sempre precisa poder fazer um alerta, né, que eu gosto de fazer, inclusive, para os meus pacientes, quando eles percebem os colegas adolescentes. Ainda que nós sejamos amigos e que a gente entenda que a gente precisa e pode oferecer ajuda, a gente precisa também entender que a responsabilidade pelo bem-estar do outro não é nossa. Tá? Então, a gente pode dar suporte, assim como a família precisa ajudar, assim como a escola vai ajudar, né? Mas não há como vocês tomarem para si também a responsabilidade. O que vocês podem fazer? Tá junto, perguntar como tá, convidar para fazer coisas diferentes, se inserir um pouco mais de movimento nessa vida, né, desse colega que tá adoecido, para que então se possa desfrutar de coisas prazerosas junto. Porque é assim que a gente vai constituindo motivos para ação de viver, né? A partir do momento que a gente identifica aquilo que é o prazer na vida. Isso acaba então se tornando um esforço um tanto quanto também individual, um autocuidado, nós com nós mesmos. Então, qual seria o papel de nós, como lidarmos com nossos sentimentos, com nós mesmos? Olha, é muito difícil, né, a gente dizer que o adoecimento, o sofrimento e o suicídio, né, eles têm uma causa só, né? O suicídio, ele tem uma causa multifacetada, multifatorial. Então, assim, existe a preocupação da família, os vínculos sociais, as questões biológicas e, por óbvio, né, o nosso cuidado com a gente mesmo. Cuidar da gente mesmo, às vezes, é a gente fazer tempos de pausa. A gente precisa pensar que o autocuidado, ele precisa fazer sentido para cada um. O que a gente sabe que é importante, o que a gente tem enquanto recomendação.
que uma alimentação adequada é fundamental, que conhecer, né, e aprender a perceber aquilo que nos gera desconforto também é muito importante, porque a partir do momento que a gente conhece a gente mesmo, entende quais são as situações que nos geram determinadas emoções desconfortáveis, a gente aprende a lidar um pouco melhor com isso, né? Além disso, exercício físico é de extrema importância, porque a gente tem, então, liberação de neurotransmissores, né? Os hormônios da felicidade que a gente costuma, né, ver na literatura, bons vínculos afetivos, tudo isso faz parte daquilo que é autocuidado. E para vocês, então, nessa fase, então, de demandas escolares, de preocupações com vínculos afetivos, mas também com a academia, né, com aquilo que é estudar, é de fundamental importância ter momentos de pausa. Vivenciar aquilo que é prazeroso na vida. Estar com os amigos, ler um livro, fazer uma viagem, se é possível, como vocês fizeram, né, um intercâmbio, e tomar um café, ir ao cinema, encontrar momentos para parar um pouquinho e desfrutar, para respirar, né? Além de só perceber essas emoções. E claro, além de tudo isso, na medida que a gente percebe que a gente não tá bem, pedir ajuda é fundamental. Mas nessa questão de se conectar um pouco com o outro e também com a própria vida, o que muito se fala é que a tecnologia, um problema que já é geracional, vem afastando as pessoas disso. Realmente é um fato? Isso acontece? Eu acho que a gente não pode demonizar a tecnologia e as redes sociais, tá? Tem uma coisa que é muito importante. A geração de vocês e as próximas gerações que estão por vir, elas não existem sem a rede social. Né? A gente não pode colocar vocês em privação nisso. Tá? Por quê? Porque isso faz parte daquilo que é se inserir no mundo. Não existem relações, vocês devem concordar comigo, não há como existirem relações com os colegas de vocês, com os amigos de vocês, fora das redes sociais também. Porque na medida em que eu me ausento, eu deixo de saber aquilo que acontece. E se eu não sei aquilo que acontece, quando eu chego na escola, eu também não sei conversar sobre o que aconteceu. Então o que a gente tem que ter é um pouco mais de polidez. Entender até onde a rede social pode ir, a tecnologia pode ir, sem deixar de lado a presença. Né? Os vínculos reais, o nosso contato físico, o tempo de qualidade que a gente tem junto, dentro e fora da rede social. A tecnologia pode ser um aliado, como eu disse, a gente não pode demonizar. Se não tivesse a tecnologia, possivelmente nós não estaríamos aqui para gravar esse podcast hoje. Tem muita coisa boa, né? O que a gente precisa aprender a fazer a gestão disso um pouco melhor. O que me preocupa um pouco mais? Os fóruns dos jogos, né, em que a gente não tem ali, como a gente diz, né, terra de ninguém, a gente não tem muito domínio sobre o que o outro vai falar, a gente não tem muito domínio sobre como, né, o sujeito que recebe alguma crítica, por exemplo, vai entender, né, as críticas, os haters, né? Então a gente precisa estar muito preparado para aquilo que acontece na medida em que eu me exponho a ambientes que tem um pouco menos de regras, mas, né, dentro da internet. Mas de modo geral, a tecnologia ela pode ser uma aliada, a gente não pode demonizar ela. De fato, como tudo na vida, né? Júlia, eu agradeço a sua presença, eu acho que o papo foi muito bom pra gente esclarecer algumas coisas, creio que os nossos espectadores também. Mas o tempo está acabando, eu gostaria de ter mais tempo, é um assunto importante. E você aí de casa, espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. No caso, tenha surgido novas dúvidas, eu sugiro, eu acredito que seja, ir atrás de um profissional. E também vou pedir para que você se inscreva no canal e siga o Colégio Marista Santo Ângelo e o Grêmio Estudantil em todas as redes sociais. Não esquece de curtir e comentar aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção. One drum, what might be right for you may not be right for some.